E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Quero convidar vocês a gente pensar um pouco a questão do trabalho, tá? O ser humano que é um ser que trabalha, a sociedade humana foi organizada em torno do trabalho e quais são os valores que o trabalho traz consigo. Quero convidar vocês a refletirem um pouco a importância do trabalho na organização da sociedade e na formação do próprio indivíduo, tá? Para isso, a gente vai fazer algumas análises bem bacanas acerca do trabalho. E se você quiser fazer comigo essa jornada, bora filosofar. O trabalho, a palavra trabalho, é uma palavra que surge lá em Roma. Né? E é muito interessante o significado da palavra trabalho. A origem da palavra trabalho do latim é tripalium. Tripalium era um objeto que os romanos usavam para torturar outras pessoas. Tripalium é um objeto de tortura. E aí da palavra tripalium do latim vem a palavra tripalier. Tripalier significa torturar. E aí nós vamos chegar na palavra trabalhar. Então, na origem da palavra trabalho, é a mesma origem da palavra tortura. E é interessante a gente pensar, e eu queria convidar vocês nessas aulas a gente pensar nesse sentido, se o trabalho ele é uma tortura, se ele é um prazer, se o trabalho ele possui em si um valor, ou se ele não possui um valor, o valor é aquilo que ele gera, tá? Se o homem se realiza no trabalho, se o homem se realiza no lazer. Quero te convidar a gente fazer esse passeio pela ideia do trabalho, tá? E construindo a humanidade a partir do trabalho. Se a gente pensa bem, toda a história da humanidade, isso é uma análise de um filósofo alemão, que eu vou citar durante a aula, que é o Karl Marx, filósofo do século XIX, que dedica-se muito ao estudo do trabalho, a compreender o que é o trabalho. E a partir dessa análise do Marx, a gente percebe que toda a humanidade, toda a história da humanidade, ela foi construída através do trabalho. Marx vai chamar isso de modo de produção. Se a gente pega, por exemplo, as primeiras civilizações, a partir da descoberta do fogo, ali a gente já começa a ter uma organização social pautada pelo trabalho. Quando a gente passa na Grécia Antiga, em Roma, no período feudal, até os dias de hoje, a sociedade, ela é uma sociedade organizada a partir do trabalho. Tá? Eu te quero fazer com vocês, nessa primeira parte da aula, uma evolução, para a gente compreender principalmente a sociedade pós-industrial. De que maneira o trabalho organizou essa sociedade. Então, bora filosofar? Eu intitulei essa aula Trabalho, o Fundamento do Ser Humano. Porque, de alguma maneira, a abordagem que eu quero dar para essa aula é nós compreendermos que nós somos definidos pelo trabalho. É legal, por exemplo, quando eu chego em algum lugar e sou apresentado para alguém, sempre as pessoas ao me definirem falam, esse aqui é o Giovanni, ele é professor. Ao se referirem, por exemplo, à minha esposa, dizem, essa é a Érica, ela é advogada. Nunca referem-se a nós como, esse é o Giovanni, um sujeito honesto, por exemplo. Não que eu queira ser definido como honesto ou não. Mas aqui cabe uma reflexão da maneira com que a sociedade nos define. Nós somos definidos pelo trabalho. Com certeza, quando criança, você já deve ter ouvido dos seus pais ou dos seus responsáveis batendo em nossa cabeça falando, olha filho, você tem que estudar. Porque se você estudar, você vai fazer uma boa faculdade, ter um bom trabalho e ser alguém na vida. Então, a sociedade ela foi construindo uma ideologia, uma tese, de que nós só somos algo por meio do nosso trabalho. Então, essa sociedade pós-revolução industrial, que é a sociedade que eu quero destacar, que é a sociedade que nós vivemos, ela passou a entender que o trabalho é o fundamento de nossa vida. É estranho para nós olhar, por exemplo, uma pessoa de 40 anos e ver que, por exemplo, ela ainda não tem uma profissão definida, um trabalho. Talvez para essa pessoa não ter uma profissão, um trabalho, seja indiferente, mas a sociedade passa a olhá-la com outros olhos. Quando o jovem chega na idade do pré-vestibular, ele fica naquela pressão da sociedade, eu tenho que escolher uma faculdade, eu tenho que escolher uma profissão, porque daqui a pouco a vida vai passar e eu não resolvi minha vida ainda. Ou seja, nós passamos a fundamentar a nossa vida pelo trabalho.
Então, o trabalho, de alguma maneira, e aí é o ponto de vista do Karl Marx, ele foi construindo a sociedade a partir daquilo, da força de trabalho que o sujeito pode oferecer à sociedade. E aí, no primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês essa ideia de propriedade e riqueza, porque o trabalho é um gerador de duas coisas. O trabalho é um gerador de propriedade e o trabalho é um gerador de riqueza. Eu tenho a minha casa. A minha casa é minha propriedade. E, de alguma maneira, eu me sinto muito orgulhoso quando eu percebo que eu construí a minha casa fruto do meu trabalho. Uma pessoa que enriqueceu-se à custa do trabalho. De alguma maneira, aquilo traz a ela orgulho de perceber que conseguiu juntar capital, juntar dinheiro, e o trabalho deu a ela essas condições. Mas talvez a gente possa pensar assim: é só o ser humano que trabalha? Não. Se você pegar um pássaro que está construindo seu ninho, esse pássaro trabalha. Se você pega, por exemplo, um grupo de formigas que está levando lá num caminho os objetos para levar nos microtúneis que elas constroem, aquilo também é trabalho. Com certeza na infância você ouviu já aquelas historinhas, aquelas fábulas que identificam a ideia do trabalho. Como, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. Isso é uma construção histórica que foi sendo feita em nossa cabeça para dar uma valorização do trabalho. Mas olha que interessante. O trabalho dos animais irracionais. Trabalho, por exemplo, da formiga. Trabalho, por exemplo, de um João de Barro. O trabalho dos animais, eles têm por finalidade última satisfazer suas próprias necessidades. O João de Barro, ele constrói seu ninho, porque é necessidade dele. Entre os animais irracionais, predomina o instinto. Porque o animal, ele não tem consciência do trabalho. Se você vê lá um grupo de animais realizando alguma força de produção, aquela força produtiva não é fruto de uma razão. Aquilo lá é resultado de um instinto, de uma necessidade para aquele trabalho. Os homens não. Os seres humanos, eles têm por finalidade do trabalho satisfazer as suas necessidades a partir de uma consciência. E que consciência é essa? A geração de riqueza. Vejam, eu como professor, o trabalho é para mim uma forma de satisfazer as minhas necessidades básicas. Mas eu busco trabalhar mais do que eu preciso para que eu possa ser um gerador de riquezas. Então, imaginando, por exemplo, que eu precise por mês de 3 mil reais para me manter, para satisfazer minhas riquezas. Eu não vou trabalhar por 3 mil. Eu vou querer trabalhar para ganhar 5, para ganhar 6, para ganhar 10. Porque o trabalho não tem para mim a necessidade só da própria necessidade. Eu tenho a consciência da riqueza. Portanto, do ponto de vista do trabalho, para os homens, o trabalho é baseado no desejo. O desejo de acumular. Outro dia, conversando com um professor amigo meu, ele dizia para mim que ele diminuiu muito o número de aulas e automaticamente diminuiu o salário. Eu falei, mas e aí? Ele me respondeu uma coisa que me fez pensar. Ele falou, olha, Giovanni, a gente gasta de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu decidi trabalhar menos, eu passei a necessitar menos. Então, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Quando ele falou isso, eu falei, cara, ele está certo. Então, se hoje eu ganho X, eu vou trabalhar para que no ano que vem eu ganhe X mais 10. Porque eu tenho esse desejo da riqueza. E quando esse desejo surgiu no homem, começou a surgir alguns elementos da sociedade, como cultura, como a civilização, como a propriedade privada e como a desigualdade social. É no momento em que o trabalho, vejam bem, é no momento em que o trabalho passou a ser baseado no desejo que as desigualdades surgiram. Por quê? Porque eu vou ter mais dinheiro, e cada vez mais dinheiro, o abismo entre ricos e pobres vai ficar cada vez maior.
Entre os animais irracionais, essa ideia não existe. Entre os homens, sim. E isso, gente, desde a descoberta do fogo. Desde a descoberta do fogo. Porque, vejam, antes da descoberta do fogo, os homens eles eram comuns. Eram nômades. Era uma sociedade comunal. Bastou um dominar o fogo para que ele pudesse dominar todos aqueles outros, todo aquele grupo social. E ao dominar aquele grupo social, passou a ter uma desigualdade social. Esse princípio não existe entre os animais, mas entre os homens sim. Porque o trabalho para os animais irracionais é instinto. O trabalho para o homem é desejo. Nesse sentido, vai aparecer a reflexão do Marx. E olha que frase interessante que o Marx escreve no livro chamado O Capital. Ao transformar o mundo, o homem também cria a si mesmo e constrói um mundo cada vez mais social. Vejam, o que o trabalho faz? O trabalho transforma. Para o Marx, o trabalho não transforma só o mundo. O trabalho transforma também o homem. Nós somos dominados por um sistema de trabalho. Do ponto de vista marxista, existe uma estrutura que transforma o mundo e a mim mesmo. E essa estrutura que o Marx está trabalhando faz com que o indivíduo seja cada vez mais identificado pelo trabalho. Então, é o fulano de tal que é médico. É o outro fulano de tal que é pedreiro. É o Giovanni que é professor. O que o Marx está entendendo é que o sujeito que está inserido no trabalho, ele acaba se inserindo na própria sociedade. E, enquanto isso, aquele que está fora do trabalho, ele está fora de uma sociedade. Ele é entendido como um vagabundo, ele é entendido como um vadio. O trabalho, desde a descoberta do fogo até agora, ele foi construindo o homem e a própria sociedade. E aí, qual que é a ideia do Marx? Esse trabalho que transformou o homem provocou em nós uma alienação social. Dizia o que é alienação? Amores, alienação é eu ficar fora da realidade. A é um prefixo de negação. Não. Não lienar, ou seja, fora da linha. O que o trabalho faz comigo? Ele não me faz pensar a minha vida. Ele me transformou, só que na visão do Marx, ele me transformou por um aspecto negativo dessa transformação. Pensem, por exemplo, um trabalhador que acorda às 5 da manhã. Pensa um trabalhador de uma grande cidade, de uma São Paulo, por exemplo. Ele mora num bairro afastado do trabalho dele, ele acorda às 5 da manhã, ele faz a marmita, ele pega um ônibus, ele pega um metrô às 6h30, ele pega uma outra condução às 7, ele chega no trabalho às 8. Ele vai trabalhar das 8 às 6 sem parar, ele vai estar reproduzindo uma força, ele vai estar transformando o mundo e transformando a ele mesmo. Esse cara, às 6 da tarde, terminou o trabalho dele, pegou toda aquela condução para as 8 da noite chegar em casa, para tomar banho, para jantar e para dormir. Porque no outro dia, às 5 da manhã, ele tem que acordar de novo. Esse trabalhador, ele está numa alienação social. Porque ele não tem tempo de pensar a vida dele. Ele não tem tempo para outras coisas, senão para o trabalho. O que o Marx está entendendo aqui é que esse desejo que o trabalho gera em nós, ele tira de nós a capacidade de refletir sobre a nossa vida, de questionar. Será que eu preciso trabalhar tanto? Será que eu preciso de tanto dinheiro? A gente não tem tempo para isso, porque a gente trabalha. Na visão marxista, o sistema, e quando ele fala sistema, ele está falando do próprio trabalho, o sistema capitalista, o trabalho. O sistema, ele tira do homem as condições de os homens serem verdadeiros sujeitos de sua história. A gente reproduz uma lógica capitalista. Porque esse trabalhador que acordou às 5 e foi dormir às 21, e esse tempo todo ele só trabalhou,
Ele não está pensando a vida dele. Ele não está sendo sujeito de sua história. Ele está seguindo uma lógica que está trabalhando. Aí chega sexta-feira e ele pensa, finalmente, chegou o final de semana. E esse final de semana, o trabalhador ele vai aproveitar para ler, ele vai aproveitar para buscar informação, para se politizar, para conhecer a sociedade, para entender essa lógica capitalista? Não. No final de semana, esse trabalhador vai fazer o quê? Ele vai descansar. Porque na segunda, às 5 da manhã, o despertador dele vai tocar de novo. Então, na ideia do Marx, esse trabalho, esse sistema, ele acaba de alguma maneira fazendo com que o homem seja dominado por modelos econômicos, por modelos políticos, por modelos sociais. E olha que interessante, vai sendo construído ideologias que vão nos convencendo que a gente tem que fazer isso. O trabalho dignifica o homem. É próprio do homem trabalhar. E isso vai entrando tão forte em nossa consciência que vai provocar o que em nós? A gente perde o protagonismo da nossa vida. A gente não é mais protagonista da nossa existência. A gente não questiona mais, a gente só reproduz. Porque esse cara que acordou às 5 da manhã, ele pode pensar assim durante o dia dele. Cara, mas não é justo eu estar trabalhando tanto e não ver dinheiro. Vou chegar no meu patrão e exigir um aumento de salário ou diminuição de tempo de trabalho. Só que ele sabe que se ele chegar no patrão dele e exigir isso, o patrão vai falar, olha, eu tenho uma pilha de currículos aqui. Outras pessoas podem fazer melhor do que você teu trabalho. Então, o que você quer? Muito provavelmente, esse trabalhador, por medo, ele não questiona. Ele aceita. Ele se sujeita a isso. Uma outra coisa que acontece é que a gente acaba aceitando essa condição. As coisas são assim. A estrutura fez as coisas serem assim. De alguma maneira, eu fui levado a isso. A gente aceita essa condição. E ao aceitar essa condição, nós nos colocamos dentro dessa lógica. Nós nos colocamos dentro desse sistema. Então vejam, reconstruindo aqui. Para Marx, nós trabalhamos pelo desejo. E aí toda a sociedade foi sendo organizada em torno do trabalho. Só que isso transformou o mundo e a nós mesmos de um aspecto ruim. Porque nós ficamos presos dentro dessa lógica. E não refletimos mais. Ok? Bom, numa segunda parte dessa primeira aula, eu quero entender com vocês a seguinte questão. O trabalho, ele não possui valor em si mesmo. Eu não me realizo meramente pelo trabalho. O valor do trabalho está no seu resultado. Gigi, não entendi. Vamos lá. Para o Marx, e também para os grandes pensadores que pensaram o trabalho, vamos falar aí, o meu trabalho é dar aula. Eu não me realizo com a aula que eu dei. Eu me realizo com o resultado que eu obtive com a minha aula. Como assim? Bom, a minha aula hoje, eu tenho um valor por ela. Então, no final do mês, eu vou receber pela aula que eu dei. Então, o valor do trabalho não está em dar aula, mas está nos ganhos que eu vou ter por ter dado aula. O trabalho na prática, na visão marxista, ele conduz para alguma coisa que tem valor. E essa ideia de valor é exatamente aquilo que tem importância. Eu dei o dinheiro como valor, mas poderia ter outras coisas. A satisfação pessoal, a realização. Não é o trabalho que tem o valor, mas o que o trabalho traz que traz nele o valor. Nessa perspectiva, a pergunta que eu jogo: que valor que pode ser obtido pelo trabalho? O capital, o dinheiro, é uma das partes, é um dos valores que podem ser obtidos pelo trabalho. Mas nós podemos falar de uma série de valores. O sujeito se realiza, ele ganha respeito na sociedade. O sujeito ele gera tanta riqueza que ele se torna milionário.
o resultado final, tudo isso é valor que pode ser gerado pelo trabalho. E nessa visão, a gente pode então definir o salário, o reconhecimento pessoal e a valorização como valor do trabalho. Eu quero que vocês tenham entendido nessa parte da aula que, do ponto de vista marxista, não é o trabalho que tem valor, mas os benefícios que ele traz, aquilo que ele gera. Vocês entenderam? É o que o trabalho gera que tem valor. E ao longo da história, como é que essa questão do trabalho foi sendo entendida? Quando a gente pega lá em Aristóteles, nos gregos antigos, o trabalho é a pena que se paga para poder viver. É interessante você entender que na Grécia Antiga, a concepção de trabalho é completamente diferente do mundo ocidental. Porque os gregos, eles tinham uma expressão chamada ócio criativo. Entre os gregos, o trabalho manual, ele denigre o homem. Então, eu, como cidadão, eu não tenho que trabalhar. Eu, como cidadão, eu tenho que ter tempo para pensar. Então, eu tenho que ter escravo. Quem trabalha na Grécia Antiga é o escravo. O trabalho produtivo na Grécia Antiga é pensar. Olha que interessante. Os gregos não entendem como trabalho produtivo a própria produção de bens materiais. Os gregos entendem como trabalho produtivo a filosofia. O trabalho manual, para os gregos, é um trabalho improdutivo, exercido pelos escravos. Então, se o escravo quer viver, ele tem que pagar essa pena, o trabalho. E é legal a gente entender que depois da Revolução Industrial, essa visão se inverte. Vou falar disso no próximo quadro. Quando a gente chega nos textos da Bíblia, o trabalho dá dignidade para o homem. O homem que trabalha é digno. Da força do teu trabalho sai o teu sustento, vai dizer a palavra de Deus. Então vai sendo construída uma ideia na cabeça do homem de que é necessário trabalhar para que eu seja digno. Depois, em Roma, eles retomam aquela ideia que eu falei agora há pouco para vocês, a questão do tripalho, da tortura. O trabalho é um instrumento de tortura. E quando a gente chega na Idade Média, o trabalho é um instrumento de salvação. É uma penitência para que eu seja salvo. Então, ao longo da história, o trabalho ele foi ganhando alguns significados. Mas o significado melhor que a gente vai aplicar é o significado que nós temos na sociedade moderna e industrial. Nessa sociedade, a valorização do trabalho é do trabalho produtivo e o improdutivo é desvalorizado. Só que entendam, os gregos, quando eles falam do trabalho produtivo e improdutivo, falando dos gregos, o produtivo é a filosofia, é o pensar. O improdutivo é o trabalho manual. Na sociedade moderna, eles vão inverter essa concepção. A partir da Revolução Industrial, trabalho produtivo é aquilo que traz dinheiro, é aquilo que gera lucro. Trabalho improdutivo é aquilo que não gera lucro. Às vezes eu estou conversando com alguém que não conhece muito a realidade da minha vida profissional e eu falo, olha, eu sou professor de filosofia. E algumas pessoas já falaram assim para mim, e trabalho, o que você faz? Porque essa cultura da sociedade industrial de achar que o pensar não é trabalho, porque não gera lucro. Lucro é aquilo que material é produzido. Então eles vão inverter a ideia dos gregos. E aí algumas máximas, algumas frases vão aparecer como forma de nos convencer de que o trabalho é de fato produção e não improdução. Tempo é dinheiro. E é legal que, à medida que essa necessidade do lucro vai surgindo, algumas formas de controle social vão aparecendo junto. A questão do relógio, bater ponto. Bater ponto significa que eu produzi naquele dia. E aí aquelas máximas vão aparecendo de novo, a ideia de que o trabalho dignifica o homem. O trabalho é fonte de toda a riqueza. Então, se eu quero ser rico, eu tenho que trabalhar. Me lembro, por exemplo, quando eu disse aos meus amigos que eu iria fazer faculdade de História. Minha primeira graduação é História, depois eu fiz Ciências Sociais. E eu me lembro que era a transição do século XX para o XXI, ano 2000,
no momento em que o Brasil está numa ascensão econômica, pós-Plano Real, então o mercado de trabalho está aflorando para a minha geração. Eu tinha 18 anos no ano 2000, e eu falava que eu tinha decidido ser professor de história. E eu me lembro perfeitamente da cara que muitos dos meus amigos fizeram para mim quando eu disse isso. Você é louco? Vai morrer de fome. E por que meus amigos reagiram dessa forma comigo? Por conta dessa cultura pós-industrial, de que dinheiro vem do material, vem daquilo que se produz. Dar aula não se produz nada. Graças a Deus que eu não ouvi meus amigos e mantive a minha decisão de ser professor. Mas a sociedade industrial identificou esses elementos como forma de controle do trabalho e passou a entender que prática virtuosa é aquelas pessoas que, de alguma maneira, e passou a entender que aquelas pessoas que trabalham têm uma virtude. E entenderam que aqueles que vivem do ócio não possuem virtudes. São vadios, são preguiçosos, são vagabundos. E isso fez inverter essa concepção grega. Na próxima parte da aula, nós vamos entender como é que isso refletiu nos dias de hoje e como que hoje nós vamos ter uma sociedade totalmente consumista e necessitada do trabalho. Se você continuar comigo para querer ver essa segunda parte, bora filosofar.